A Caterpillar é uma empresa americana multinacional e os seus produtos são usados em diversos setores, incluindo a construção, a agricultura, a mineração e a energia. Mas será que por trás da maquinaria pesada e dos motores potentes reside uma empresa sólida com perspectivas promissoras para o futuro? Qual é que será o valor intrínseco de uma ação da empresa? Bom, hoje vamos descobrir, fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Caterpillar é o fabricante líder mundial de equipamentos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural fora de estrada, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel elétricas. A empresa opera principalmente através de três segmentos: as indústrias de construção, as indústrias de recursos e a energia e transporte. Também fornece financiamento e serviços relacionados através de um quarto segmento, a que chama de produtos financeiros. E se os três primeiros segmentos estão ligados à concepção e fabrico e marketing dos produtos, já o segmento financeiro é responsável pelo financiamento aos clientes e concessionários para compra ou arrendamento dos seus produtos. Mas entremos nos detalhes porque existem aqui algumas curiosidades e diferenças muito interessantes. O segmento das indústrias de construção é o principal responsável por apoiar clientes que utilizam maquinaria e infraestruturas e construção de edifícios. A natureza de procura das máquinas de construção varia consoante a região do mundo. Clientes e economias em desenvolvimento frequentemente dão prioridade ao preço da compra quando tomam decisões de investimento, enquanto os clientes em economias desenvolvidas geralmente ponderam a produtividade e outros critérios de desempenho que contribuem para menores custos de posse e de operação ao longo da vida útil da máquina. Como tal, o ambiente competitivo para as máquinas de construção neste segmento é caracterizado por concorrentes quer a nível global, quer regionais, como a Case, a Deere, a Bobcat ou a Hitachi. E a nível de portfólio, estamos a falar de máquinas como pavimentadores de asfalto, motoniveladoras, retroescavadoras e muitos outros. O segmento de indústrias de recursos é o principal responsável por apoiar clientes que utilizam maquinaria, sobretudo em mineração. A Caterpillar oferece equipamentos para operações de mineração, quer à superfície, quer subterrâneas, um pouco por todo o mundo, bem como sistemas hidráulicos, componentes eletrónicos e software para máquinas e motores Caterpillar. Estes equipamentos são depois utilizados para extrair e transportar recursos como o cobre, o minério de ferro, o carvão, o ouro e outros minerais ou metais. Ainda neste segmento, os serviços tecnológicos são sistemas de gestão de frotas, análise de gestão de equipamentos e capacidades de máquinas autónomas. Também aqui o ambiente competitivo é elevado e vemos concorrentes como, novamente, a Deere, a Hitachi ou a Volvo. No que respeita ao portfólio deste segmento, é bem mais abrangente, com dragas, caminhões, pás hidráulicas, perfuradoras rotativas, bulldozers e caminhões de mineração. O segmento de energia e transporte apoia clientes em aplicações de petróleo e gás, geração de energia, marítimas, ferroviárias e industriais, incluindo também as máquinas Caterpillar. O portfólio de produtos e serviços aqui inclui motores alternativos, grupos de geradores diferentes, sistemas e soluções integradas, turbinas e serviços relacionados com as mesmas, desenvolvimento de sistemas de propulsão eletrificados e fontes de energia com zero emissões. O ambiente competitivo neste caso é composto por concorrentes como a Cummins, a Deutz, a Rolls-Royce ou a Siemens. Por fim, o segmento de produtos financeiros é conduzido principalmente pela Cat Financial, pela Insurance Services e pelas respectivas subsidiárias e afiliadas.
Isto significa que este segmento fornece alternativas de financiamento a retalho e grossista aos clientes e concessionários em todo o mundo para os seus produtos e serviços, bem como financiamento para veículos e instalações de geração de energia, que na maioria dos casos integram produtos da Caterpillar também. Estamos a falar principalmente de contratos de venda a prestações e outros empréstimos ou leasings relacionados com as máquinas que vos falei. Já a componente de seguros está mais orientada a contratos para proteger mercadorias transportadas, propriedades ou segurar a vida de quem trabalha diariamente com as suas máquinas. Máquinas essas que a Caterpillar distribui principalmente através de uma rede mundial de revendedores ou de concessionários, com mais de 40 localizados especificamente nos Estados Unidos e 100 fora dos Estados Unidos, servindo mais de 190 países. É verdade que nem sempre usa a marca CAT, já que a empresa tem uma dezena de outras marcas que dependem da região onde se encontra, e os concessionários também não comercializam exclusivamente os produtos da marca. No entanto, na maioria dos casos, a venda e assistência técnica dos produtos da Caterpillar constituem a atividade principal dos concessionários. Estes são operados de forma independente da empresa e a exceção aqui é o Japão, onde a Caterpillar é dona de um concessionário que cobre 80% do mercado nipónico. Para fechar a apresentação do negócio, mencionar ainda a presença mundial da empresa, com fábricas um pouco por todo o mundo, desde a Austrália ao México, do Brasil à China e dos Estados Unidos também à Europa. Mas vamos aos números, sobretudo de 2023, para ver como é que a dinâmica de vendas da Caterpillar se comportou. 2023 foi um ano com crescimento na receita de 13%. Podemos ver que o segmento da energia se destaca não só por conseguir quase 50% da receita, mas pelo crescimento de quase 20% em relação a 2022. O segmento da construção segue de muito perto, com 27 mil milhões de dólares, e o segmento dos recursos é o mais modesto, com apenas 13. Reparem ainda como o segmento financeiro representa uma componente muito pequena dos ingressos da empresa, não chega sequer a 4 mil milhões de dólares, num total de mais de 63. Outro ponto a retirar aqui é que muito deste crescimento anual advém do aumento dos preços e não tanto do aumento do volume das vendas. Isto demonstra que a Caterpillar tem uma forte reputação e influência no mercado e, entrando aqui dentro do segmento de energia e transporte, podemos ver que os produtos vendidos para as indústrias do petróleo e da energia são as que mais estão a crescer desde 2021. A nível regional, é claramente visível a influência que o mercado americano tem na receita da empresa, ao representar mais de 50% da mesma, e aqui os detalhes começam a ser importantes para começar a formar uma imagem mental de como é que os ciclos de investimento influenciam os resultados da Caterpillar. Vocês já repararam que grande parte do crescimento que vimos provém dos Estados Unidos, um mercado que cresce a 25% ao ano, enquanto as outras regiões andam nos 2 a 6%, está claramente adulterado. E não é difícil de perceber porquê. Os Estados Unidos, em 2021, aprovaram uma lei de infraestrutura que promete investimento público em diversos setores da sociedade, na ordem dos 500 mil milhões de dólares, e dos quais empresas como a Caterpillar saem altamente beneficiadas, apesar de que já vamos ver como é que estes crescimentos são cíclicos e, sobretudo, dependentes de fatores políticos mais lá para a frente. A nível da operação, o segmento da construção é o que apresenta uma maior contribuição e também aqui vemos crescimentos absolutamente estratosféricos de 64% no lucro operativo. Olhando para a empresa como um todo, reparem como dos 67 mil milhões de dólares de receita do ano passado, gastou mais de 54 mil milhões na operação, ficando com o lucro líquido de aproximadamente 10 mil milhões de dólares. Um crescimento de mais de 50% relativamente a 2022. Já a posição financeira da empresa, eu vou olhar aqui para o balanço mais recente deste primeiro trimestre e isto mostra-nos ativos muito superiores aos passivos, o que é bom, mostra quase 5 mil milhões de dinheiro em caixa e uma dívida de 38 mil milhões de dólares, sobretudo do segmento financeiro, o tal responsável pelos empréstimos e leasings das máquinas. Quando analisamos a dívida de longo prazo, vemos que a dívida dos negócios de produção são obrigações sem colateral, as debentures, e que estão bem distribuídas no tempo até 2097. Além disso, quase 16 mil milhões de dólares desta dívida são da instituição financeira a médio prazo, ou se entrarmos ao detalhe, são valores a pagar nos próximos 4 anos.
Estes valores colocam o pagamento anual da dívida na casa dos 7 a 8 mil milhões de dólares anual, um valor que, olhando para os fluxos de caixa da empresa, podemos ver ali na linha de pagamentos. O ano passado foi de 7 mil milhões e meio de dólares, mais o dividendo de 2,5 mil milhões, e temos 10 mil milhões de dólares a sair, que com os fluxos de caixa de operação de 13 mil milhões e o capex de 3 mil milhões, a coisa fica ali bem à justa. No entanto, notem que este valor está influenciado pelo que foram despesas abaixo do normal no inventário em 2023. Se fizermos a mesma conta para 2022, por exemplo, os fluxos de caixa livres seriam de apenas 5 mil milhões de dólares, um valor que alcançava para pagar o dividendo tranquilamente, mas que torna necessário o endividamento para conseguir pagar a maturidade da dívida que está a expirar, o chamado rollout da dívida. E mais grave ainda é a política de recomprar ações, que, se já tínhamos visto que os fluxos de caixa livres estavam à justa, a empresa ainda gasta mais 5 mil milhões de dólares a diminuir o seu float de forma recorrente. Mas vamos lá então olhar para os resultados da última década e perceber como é que tem sido a trajetória da Caterpillar até aqui. E olhando para o gráfico da receita, podemos ver um crescimento anual de quase 2% ao ano desde 2014, mas atenção que é um valor claramente enganador. Reparem que existe uma ciclicidade e, escolhendo qualquer um dos últimos 3 anos, o crescimento poderia ser bem diferente. Aliás, eu posso mostrar-vos um gráfico dos últimos 30 anos para que se note bem o efeito do investimento público em ciclos muito específicos. Ora, atualmente parece que estamos precisamente num dos picos deste ciclo mais recente, o que não augura um bom futuro a esta avaliação. O EBITDA mostrou um crescimento anual de 9% e os lucros líquidos de 15%. Já as ações da empresa, fruto da política de recompras, têm vindo a reduzir-se a um ritmo de 2% ao ano, o que contribui muito para inflacionar as métricas por ação. Olhando para o múltiplo EV/EBITDA, vemos que atualmente está abaixo do que seria uma média histórica de 14 vezes, o que pode indicar aqui alguma subvalorização. Já o payout do dividendo rondou sempre os 50%, o que por si só demonstra alguma segurança. E, a nível de endividamento, o crescimento do EBITDA levou o múltiplo da alavancagem para as 2 vezes, o que também está abaixo da média histórica, dando a impressão de uma enorme melhoria na saúde financeira, quando na realidade a dívida é a mesma de há 10 anos. Avaliando a performance, aqui sim vemos melhorias significativas, um ROIC ou retorno sobre o capital investido de quase 20%, um valor que quadriplicou desde 2014, ótimas notícias, e um retorno sobre ativos também acima dos 10%, o que confirma o selo de qualidade na gestão da Caterpillar. A nível de fluxo de caixa, reparem que o crescimento é mais modesto, de 7% ao ano, mas se retirarmos este ano 2023 de cena e olharmos para os outros 9, vemos uma certa estagnação. Ok, agora que já temos uma imagem sobre o passado e o presente, está na altura de começar a definir as projeções para o futuro. E o segredo aqui, na minha opinião, é perceber como é que os diferentes mercados vão crescer. Já vimos que existe uma forte dependência do investimento público nos Estados Unidos, mas podemos tentar perceber como é que os equipamentos de mineração, de construção e de energia vão crescer nos próximos 10 anos. E enquanto os dois primeiros mostram-se majorados a valores de 5%, é expectável que a aposta na energia cresça a valores superiores, perto dos 8%. Dessa forma, a minha projeção do EBITDA vai rondar valores entre os 2,5% a 4,5%, e um forte motivo de eu ser tão conservador nesta projeção é precisamente o estarmos no pico da despesa, que não será sustentável no futuro. Para um múltiplo de saída de 14 vezes, ou seja, uma ligeira expansão face à atualidade, tenho uma valorização anual de 5%, resultando num preço da ação de 550 dólares em 2033. Tenham em mente que eu estou a assumir que a dívida se mantém inalterada, bem como o número de ações em circulação, e os 5% que vos falei pode ser incrementado em 2% com os buybacks que vimos e com o dividendo atingindo 8%, que é mais ou menos a média do S&P 500. Estimando os fluxos de caixa relativos ao capital social, eu estimo crescimento entre 1% a 5%, talvez seja demasiado conservador, mas que me deixam com um valor intrínseco de 318 dólares por ação, ligeiramente abaixo do valor atual de mercado. Podemos ver através do gráfico que, caso a empresa consiga crescer acima do que fez no passado, o valor então de uma ação andaria na casa dos 386 dólares, e caso esse crescimento se torne anémico ou o tal ciclo comece a inverter, o valor intrínseco rapidamente passaria para os 255 dólares. Olhando para os múltiplos preço-benefício
início, a Caterpillar está neste momento com 15 vezes, abaixo da sua média histórica de 17, mas dentro do que são o resto de empresas na mesma indústria. Pessoalmente, tenho uma pequena ou insignificante exposição a esta empresa no meu portfólio, com uma valorização de 220% e um dividendo superior a 5%. A minha opinião pessoal sobre a empresa é que não vais conseguir aqui valorizações de 10 vezes o teu investimento, muito menos no intervalo de tempo de 5 a 10 anos, mas é uma forma de ganhar alguma exposição ao setor industrial, sobretudo quando entremos num vale do ciclo ou quando o investimento público for negligenciado. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa, assim que passa pela caixa de comentários e partilha a tua opinião. Esta semana o nosso PSI foi dos índices que apresentou pior performance, a par dos índices francês, chinês e de Taiwan. Já no outro extremo encontramos a Ibovespa, o Japão e a Polónia a fecharem a semana com ganhos superiores a 2%. Vimos também a autoridade tributária anunciar que vai contratar 390 pessoas para os seus quadros para posições de gestão com salários entre os 1.500 e os 3.600 euros. É uma iniciativa necessária para tentar renovar os quadros que, como já vos contei aqui, estão extremamente envelhecidos. Vimos também a inflação em Portugal voltar aos 3%, depois de no mês passado ter subido para quase 4%, medido através do método comparável europeu. E porquê? Perguntam vocês, porque, ao que parece, a subida em maio deveu-se ao evento de Taylor Swift em Lisboa, que fez disparar o preço dos hotéis na região e distorceu o valor mensal da inflação. Agora, estamos a ver o normalizar, que ainda assim está bem acima do alvo de 2% definido pelo Banco Central Europeu. O Instituto Nacional de Estatística publicou também esta semana uma notícia interessante relacionada com a subida na taxa de poupança dos portugueses. Estamos a falar de um valor que passou de 6%, um valor muito próximo do mínimo de sempre, para os 8% no primeiro trimestre deste ano. E se mais dinheiro no bolso é obviamente uma boa notícia para todos os compatriotas, se eu vos mostrar o gráfico da taxa de poupança desde 1950, é difícil ficar indiferente. Reparem como desde a década de 80 deixámos de ser uma sociedade focada na poupança para passar a uma sociedade consumista, uma mudança de comportamento que trouxe melhorias na qualidade de vida significativas, além de oportunidades que não seriam possíveis no regime anterior ao 25 de Abril. Esta melhoria veio sobretudo do crescimento económico que os fundos da União Europeia permitiram quando Portugal entrou na mesma em 86. Por falar em consumo, estamos a falhar gravemente no consumo de vinho, é verdade. Enquanto maior consumidor de vinho per capita, estamos a dar razão à expressão em casa de ferreiro, espeto de pau, já que os produtores nacionais estão a queixar que os armazéns estão completamente a abarrotar. E eu conto com a vossa ajuda nesta tarefa. Entra em vigor na próxima semana o novo regime de tributação sobre as mais-valias, que ao que parece a lei não faz menção à origem dos ativos, pelo que são finalmente boas notícias para todos nós, ao contrário do que eu tinha deixado transparecer noutro episódio. São passos na direção certa que, segundo o nosso Ministro das Finanças, não vão ficar por aqui. Lá fora, depois de contas feitas, parece que vamos criar mais 900 mil milhões de euros através de déficits orçamentais para financiar os diversos países europeus numa série de investimentos estratégicos. E isto significa o quê? Bom, que a massa monetária vai aumentar, perto de 10% nos próximos anos, contribuindo assim para a contínua depreciação monetária dentro da tendência que já trazia desde os anos 2000. Animador, sem dúvida. A nível do portfólio, a General Mills subiu ligeiramente o dividendo e esta semana eu não reforcei nenhuma posição, mas publiquei uma análise exclusiva no Patreon sobre a empresa D.R. Horton ligada à construção imobiliária. E também foram entregues 2 livros de 2 patronos, pelo que passa pelo Patreon e pondera apoiar este projeto. No que respeita à valorização do portfólio, manteve-se nos 50% e registou mais de 100 euros em dividendos, sendo que ainda faltam muitas empresas até fechar o mês de junho. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, segue-me no Insta e partilha a tua opinião na caixa de comentários, porque só assim este projeto continua a ter pernas para andar. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Então, Marta Temido não pode, num debate, dizer que o uso daquelas qualificações revela uma brutal imaturidade. Eu, sinceramente, estou farto desta cultura das microagressões em que toda a gente se ofende com coisas que, objetivamente, não são ofensas em lado nenhum. Portanto, ela pode lhe chamar brutalmente imaturo. Não sei se ele se ofendeu ou quis causar uma ofensa por ter 28 ou 29 anos. Quer dizer, também já não é assim tão concordas novo. com o Pedro Nuno Santos quando diz que Sebastião Bugalho está a vitimizar-se? Enfim, eu acho que o Pedro Nuno Santos mais valia estar calado porque isto é um absurdo, isto não tem importância.
Claro que eu percebo que o pedido de desculpas, quer dizer, a exigência de um pedido de desculpas por parte de Sebastião Bugalho e da candidatura da AD é ridículo. Mas basta a Marta Temido, se nós percebemos que este assunto é ridículo, basta a Marta Temido dizer assim, quais desculpas qualquer, disse que isso era de uma brutal imaturidade e mantenho o que ela diz. E naquele caso, ela diz muitos disparates e asneiras, e nesta campanha tem sido pródiga em dizer disparates e asneiras. Naquele caso até me parece que não disse. Qual é o problema de dizer uma coisa que discordo manifestamente e que tem alguma substância, chamar aquilo uma festa da democracia, a visita do Zelensky cá, dizer que revela uma brutal imaturidade? Sinceramente, qualquer dia, em nome destas coisas das ofensas, à esquerda e à direita, a liberdade de expressão vai ser mesmo esmagada, connosco todos a bater no peito porque salvaguardamos um bem humano que ninguém sabe definir qual é.